A Rede Diário de Comunicação realiza a primeira rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus para as eleições de 2012. E o segundo entrevistado desta rodada é o candidato Henrique Oliveira, do PR, Partido da República. Henrique tem 51 anos e é deputado federal pelo Amazonas. O PR forma com o PSC e o PTB a coligação Manaus para Frente. O candidato a vice-prefeito na chapa de Henrique é o vereador Paulo Nasser, do PSC. E para esta entrevista teremos a participação dos jornalistas Mário Adolfo Filho, editor executivo do jornal 10 Minutos, e Alisson Castro, repórter da editoria de política do Diário do Amazonas. Agradeço aqui ao convite, ao candidato Henrique Oliveira por ter aceitado o convite da Rede Diário e pergunto, por que o senhor quer ser candidato a prefeito? Bem, quero mandar um abraço especial a todos que nos assistem aqui pelo portal do Diário e agradecer a oportunidade. Na verdade, eu quero ser prefeito de Manaus para criar um novo caminho, uma nova estrada, um novo rumo. Eu acho que todos os prefeitos que passaram pela cidade de Manaus, inclusive alguns tentam mais uma vez voltar a situação de prefeito, tiveram a oportunidade de fazer alguma coisa por essa cidade em momentos diferentes, acertaram em alguns pontos, erraram em tantos outros, mas precisa haver uma guinada na forma de administrar essa cidade. Eu quero organizar, quero planejar, quero cuidar da cidade e, acima de tudo, servir ao povo que aqui nasceu ou que escolheu Manaus para viver. Quem precisa da administração pública municipal, do serviço público municipal, na verdade, são as pessoas que têm menos oportunidade, que têm menos vencimentos, que têm menos um salário um pouco menor. Eu não estou dizendo que eu vou governar só para os pobres, é óbvio, mas quem precisa do serviço de saúde público, quem acorda de madrugada para poder levar o filho e conseguir uma cota ou uma vaga na escola municipal, quem precisa do transporte público no horário certo, confortável, que chegue no seu trabalho na hora certa, quem precisa disso tudo são as pessoas menos favorecidas da cidade. E é para esse contingente que a gente vai governar. Para os ricos, para os mais afortunados, é óbvio que eles precisam também de uma cidade mais humana. Quando você é desumano com a cidade, essa cidade é desumana também para com as pessoas que têm um pouco mais de poder aquisitivo. Se existe uma desigualdade social, você vê os bolsões de pobreza, você vê a formação da criminalidade, você vê a insegurança, você vê a falta de mobilidade urbana muitas vezes, que também é consequência disso tudo. Então eu sou prefeito, acima de tudo, para servir, porque quem não nasce para servir, não serve para viver. Candidato, o fato de o senhor ser do mesmo partido do senador Alfredo Nascimento, o senhor acha que interfere de alguma forma por conta de tantas denúncias que a gente tem aí contra o senador quando ele era ministro? O senhor vai querer ele no palanque durante essa caminhada? Como é que vai ser essa relação? Olha, o senador Alfredo Nascimento é presidente do Partido da República, ao qual faço parte. O senador é um senador da República, fico honrado de tê-lo ao meu lado, nas fileiras do partido, foi ministro de Estado, foi prefeito bem avaliado da cidade por 2 ocasiões, mas Alfredo Nascimento é Alfredo Nascimento. Henrique Oliveira é Henrique Oliveira. São pessoas totalmente distintas. Como eu acabei de dizer, eu vou formar e já estou convidando nesse momento, para quem quiser fazer parte desse conselho, um conselho formado por ex-prefeitos, não é um conselho de notáveis, mas um conselho de prefeitos que passaram por essa cidade. O Arthur teve a oportunidade, o Serafim teve a sua oportunidade, o Alfredo teve a sua oportunidade,
o Eduardo foi prefeito da cidade, o Omar assumiu a prefeitura diversas vezes como vice-prefeito. Quem mais que se apresenta? Então, todos eles tiveram oportunidade. O Amazonino foi prefeito 3 vezes. Todos esses vão ser ouvidos, eles acertaram, né? Mas a gente não pode ficar olhando os problemas pelo retrovisor, olhando para trás como se esses problemas fossem repetidos na cidade de Manaus. E alguns deles acertaram muito. E por isso que eu preciso da ajuda de todos eles. Eu preciso da ajuda do Alfredo, eu preciso da ajuda do Eduardo, eu preciso da ajuda do Omar, eu preciso da ajuda de todos os prefeituráveis. Até porque, a partir do dia 6 de outubro, nós temos um segundo turno, e no segundo turno nós vamos fazer alianças com pessoas que querem mudar, que querem servir, como é o caso da nossa candidatura. Como o senhor avalia a atual administração municipal do Amazonino Mendes? Foi um desses candidatos, um desses exemplos que eu acabei de falar. Amazonino Mendes tem 72 anos de idade, teve oportunidades inúmeras de governar o município de Manaus, acertou em muitos casos. Por exemplo, na área social, que é uma área importantíssima no meu plano de governo, questões como o Bolsa Família, né? 65 mil pessoas favorecidas pelo Bolsa Família, 100 mil pessoas favorecidas pelo leite do meu filho, um programa excepcional. Nós vamos ampliar esse programa, chegar ao ponto de até 130 mil crianças de 0 a 5 anos de idade, porque a gente sabe que isso é importantíssimo no desenvolvimento. Nessa faixa de idade, de 0 a 5 anos de idade, muitas vezes é fundamental para a formação física e psíquica dessa criança. E muitas vezes você vê essas crianças na periferia da cidade, esses adolescentes franzinos, né, com 16, 17 anos, envolvidos já com a criminalidade ou na marginalidade, e muitas vezes você não entende. Isso poderia ser estancado, quem sabe, se tivesse uma boa nutrição. E esse programa Leite da Família vai ser mantido, vai ser ampliado. O Bolsa Universitária, Bolsa Universitária contempla hoje 26 mil pessoas. Veja só como é importante isso, né? Numa cidade que só tem 3 universidades federais, se a gente for contar com a Universidade Técnica também. Então, eu acho que esses programas vão ser ampliados. Eu tenho até o projeto para que o Bolsa Família, a pessoa pegue o cartão dela, ao invés de ela destrocar lá o dinheiro no banco ou em qualquer lugar, no caixa automático, nós vamos criar os armazéns populares. Os armazéns populares vão ser galpões, tabernas populares, né? Onde você vai pegar aquele cartão e vai comprar diretamente a sua cesta básica sem a interferência de pessoas que agregam valor junto àqueles elementos fundamentais como feijão, arroz, farinha. Então, é um projeto legal, já existe, não é invenção minha, a gente copia modelos que deram certo, já existe em Salvador, já existe em Curitiba esses armazéns, e eu acho que é uma contribuição. Então, o Amazonino Mendes, voltando à sua pergunta, o Amazonino tem uma rejeição grande hoje, de 50 e poucos %, mas não porque a prefeitura esteja dando errado. Eu acho que a prefeitura, em certos pontos, avançou, né? Nós temos a frota, por exemplo, a frota dos ônibus. Ninguém pode fechar os olhos e dizer que a frota de ônibus não foi renovada, né? Hoje é uma das frotas mais novas, quem sabe, talvez a frota mais nova da cidade, das cidades brasileiras. Mas muito precisa ser feito ainda. A gente precisa refrigerar esses ônibus, a gente precisa fazer com que eles cheguem no ponto de ônibus na hora certa. Tem muita gente que perde o emprego porque o patrão não entende, porque ele chegou meia hora atrasado ou 1 hora atrasado, e às vezes foi por causa do ônibus. Nós vamos manter essa passagem, fazer uma tarifa social, manter a meia passagem, o passa fácil. Então, eu acho que o amazonino deixou de ganhar, deixou de ter essa popularidade porque ele deixou de ir para a rua, ele deixou de ser o negão que abraçava as pessoas, o negão que tinha a paciência de escutar, de estar de manhã cedo nas ruas. E a gente até entende que, pela idade dele, pela trajetória dele, ele não tenha mais esse saco de fazer tudo isso. Mas aí que eu digo, aí é a hora de entrar um sangue novo. Eu tenho essa vontade, gosto do cheiro do povo, quero estar nas ruas.
a partir das 6 horas da manhã, conversando com as pessoas, chamando o chefe do distrito de obras para resolver o problema do saneamento básico, para resolver o problema da água, para resolver problemas que afligem diretamente. Quando a gente chega numa cidade e vê uma cidade toda organizada, bonitinha, meio fio pintado, calçada arrumadinha, árvores, iluminação pública, os ônibus bonitos, tal, a gente diz, pô, esse prefeito aqui é um prefeito legal. É um prefeito bom, deve ter uma boa aceitação. Então é isso que a gente vai fazer. O senador Alfredo Nascimento, quando foi prefeito, né, construiu o Expresso. Era uma proposta para resolver o problema do transporte de Manaus. Não resolveu. O Expresso foi desativado, né? A gente vê aí as paradas estão tudo abandonadas. O Serafim realizou uma licitação para a prefeitura com o objetivo de melhorar o sistema. Também não resolveu o problema. Aí veio o Amazonino agora, fez uma nova licitação e agora tem uma proposta de criar o BRT, né? Qual é a sua proposta? O senhor acha que esse caminho do BRT é a solução para o transporte de Manaus? Olha, sem dúvida nenhuma, é isso que a população precisa saber. O Expresso não é nada mais do que o BRT. Nós vamos fazer o Rodoanel. O Rodoanel vai ser unido, inclusive, com a BR-174, com a BR-319, e ela vai circular, vai tirar do centro da cidade, vai tirar desse eixo que nós vemos aqui. Se você for na André Araújo agora, se você for na de João Batista, você vai ver caminhões carregando container para poder atravessar da Manaus e Itacoatiara para o porto de Manaus. Então, isso é inadmissível. Vamos criar o Rodoanel, já existe dinheiro do governo federal para fazer isso, no Ministério dos Transportes, R$2 bilhões, verba do PAC da mobilidade, e aí sim, engrenar tudo isso. Agora, essas pessoas precisam se movimentar, precisam chegar no trabalho, voltar no trabalho. Se você for fazer um cálculo rápido aqui, uma pessoa que leva 2 horas para chegar no trabalho de ônibus, acorda 5 horas para chegar às 7 e sai... E para voltar mais 2 horas, são 4 horas por dia dentro de um ônibus. 4 horas por dia dentro de um ônibus, numa semana são 20 horas. 20 horas num mês são 400 horas. 400 horas que poderiam ser utilizadas de que forma? Utilizadas para você ter lazer, para você ver seus filhos, para você poder ler um livro, para você poder estudar, para você poder arranjar outro emprego. Então, mobilidade urbana é importantíssimo. O Expresso, o BRT, Expresso não, porque já passou isso, eu acho que pouca gente vai ter coragem de botar o mesmo nome. Mas o BRT, junto com esse PAC da mobilidade, a gente vai conseguir. Candidato, em poucos minutos aí, 17, o senhor falou de alguns problemas crônicos da cidade, né, que é a mobilidade urbana, o transporte coletivo, até de habitação o senhor falou. Caso o senhor assuma a prefeitura de Manaus, qual que vai ser o seu primeiro ato como prefeito da cidade? O primeiro ato da cidade de Manaus é percorrer as cidades, vai ser um período de chuva, né? Nós vamos assumir a prefeitura em janeiro. Eu acredito que a cidade vai estar em condições precárias de asfaltamento, nós vamos percorrer, fazer uma campanha, já me preocupo com essa situação de um tapa-buraco. Existe tecnologia já fora do estado do Amazonas que faz com que esses buracos sejam tapados, mesmo na época da chuva. Vou me preocupar com a questão das matrículas, né, das matrículas dos alunos na rede pública de ensino. Vou checar para ver quais são as escolas que estão sendo reformadas. É inadmissível que as escolas continuem sendo reformadas em período de escola. Nós já conversamos com a presidenta Dilma, está para ser lançado agora um programa a nível federal que vai usar as escolas no final de semana, inclusive para dar merenda, porque a merenda é importantíssima. Às vezes, no final de semana, quando não tem aula, a criança já não tem merenda escolar. Nós vamos criar a merenda no final de semana, usar esses espaços das escolas para fazer um espaço de cidadania, prática de esportes. Então, assim, tem muita preocupação, mas eu acho que o primeiro plano é avaliar e demitir o secretariado, né, que fez parte do governo, do atual governo, convocar secretários novos, dispostos, trabalhadores, que incorporem
essa minha intenção de servir 24 horas por dia a população de Manaus e cuidar da saúde, preparar Eu tenho uma ideia na minha cabeça, acho que Manaus precisa ser a porta de entrada de todo o turismo da Amazônia. Nós temos um estado que se chama Amazonas, que se confunde muito com o nome Amazônia. Nós temos que preservar o Distrito Industrial, todos os empregos que o Distrito Industrial e toda a renda que é gerada no Distrito Industrial, mas nós precisamos criar um modelo que a gente vive de costa para eles, tendo a maior riqueza que nós temos, que é o turismo. O turismo gera emprego. Nós tivemos no ano passado apenas 700 mil turistas entrando no Amazonas. Imagine, só no final do ano, no Rio de Janeiro, entraram mais de 1 milhão, só num dia só, para poder ver a queima de fogos lá. Isso traz dinheiro, o Japão quer conhecer, a Europa quer conhecer Manaus, o Amazonas. Nós vamos ter um aeroporto decente, nós vamos ter um sistema de transporte decente, nós vamos ter um pouco mais decente, melhor, nós vamos ter um estádio maravilhoso que pode servir para o turismo de eventos, que é uma coisa importantíssima, né? O turismo dos congressos, de encontros, simpósios, o Brasil inteiro. Então, assim, nós vamos ter leitos, a renovação e ampliação de leitos para acomodar esses turistas, e a gente precisa estar preparado. O nosso povo precisa ter pelo menos 2 línguas, nós precisamos investir na gastronomia, nós precisamos criar eventos. Hoje o turista vem, ele só vai ao Encontro das Águas e à tarde vai no Hotel Tropical, no Teatro Amazonas, e acabou, não tem mais nada para fazer. Né? Vai ter que ter um aquário municipal para conhecer as espécies amazônicas, nós vamos ter um zoológico, nós vamos ter um parque municipal que vai ser na Ponta Negra, vamos conversar com o Exército para trabalhar junto com o Exército e ter essa... Então, assim, o que não falta é motivação para ter esse primeiro dia. O que eu vou fazer, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Como está a sua relação com o governo estadual e federal? Pois o governo federal, eu costumo dizer que sozinho nós não podemos nada. Sozinho nós não podemos nada, nós vamos fazer, a exemplo do que existia antigamente na ação conjunta, eu acho que eu preciso amplificar tudo isso. Nós vamos fazer o 3 por 1. 3 por 1 é o quê? É o governo municipal, o governo federal e governo estadual, todos juntos. O primeiro dia de governo, respondendo inclusive a pergunta do Mário, no primeiro dia de governo eu vou procurar o governador Omar Aziz, que é meu amigo particular, que é um trabalhador, um estadista, tem mostrado toda a sua sensibilidade para com a população mais carente do nosso estado e para com os destinos do nosso estado. Vou procurar o governador, vou me colocar à sua disposição, vou procurar a presidenta Dilma, porque ela é da nossa base, né? Não somos oposição à presidenta Dilma. Nós vamos conversar, é minha amiga, e vamos buscar recursos para reconstruir e criar esse novo caminho para a cidade de Manaus. As ruas de Manaus não têm calçadas adequadas. Né? Saiu, inclusive, uma pesquisa recente mostrando isso, que nós somos uma das piores cidades. 12ª, pior de todas elas. E as poucas que existem, as lojas invadem, colocam bancos, principalmente nos bairros, né, da periferia, você tem que andar no meio da rua escutando carros. O prefeito não tem que cuidar das calçadas também? O prefeito tem que cuidar das calçadas. Esse estudo é do Mobiliza Brasil, ele mostra que o Manaus teve uma nota de 3,6. Nós vamos criar calçadas sim, Manaus precisa de calçadas, Manaus precisa de ciclovias, porque a nossa ideia do que sobrar disso é criar uma nova Manaus, mas isso a gente fala daqui a pouquinho. A nova Manaus, essa Manaus aqui está comprometida, infelizmente está comprometida, né, e a gente não vai conseguir ter mobilidade urbana, ter segurança, ter saúde, ter educação nos moldes que foi criada essa cidade com essa permissividade. Quem o senhor acha que é o seu principal candidato nessa disputa? A gente vai ter um segundo turno. Quem o senhor acha que pode dividir votos com o senhor Sabino, que vem conquistando o mesmo eleitorado? Vocês começaram na televisão também. Qual o desenho que o senhor faz dessa corrida eleitoral? Olha, os meus candidatos adversários são todos candidatos fortes, né, que têm uma trajetória. Eu acho que alguns navegam no mesmo eleitorado
eles têm um teto. Eu acho que o eleitorado do Arturo, o eleitorado da Vanessa, o eleitorado do Paulderney, o eleitorado do Serafim são eleitores muito parecidos, né? São eleitores que eu também navego, que eu tenho uma determinada credibilidade com essas pessoas. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que quem tem um apelo popular, além da minha candidatura, é a candidatura do deputado Sabino, que eu tenho um respeito por ele também. Mas isso que é importante, eu acho que é importante para a democracia é ter esse leque todo de opções. Se nós tivéssemos o Eduardo Braga, por exemplo, como candidato, a história hoje seria diferente, né? Você viria lá o Eduardo com 40 e tantos pontos, teria o segundo turno, porque Manaus sempre aconteceu isso, sempre mostrou o seu perfil de oposição, mas agora você vê ali candidatos todos na mesma faixa, com empate técnico, entre os quais eu estou. Então, eu vou usar das minhas estratégias para que possa cada vez mais conquistar eleitores independentes da classe social. Eu quero demonstrar, acima de tudo, que eu não sou apenas esse assistencialista, né, que as pessoas veem, eu tenho conteúdo, e quando eu falo assistencialista, eu faço questão de bater no peito e dizer, realmente, eu sou assistencialista no que diz respeito à palavra, ao núcleo da palavra. De onde vem assistencialista? Da assistência. Eu sempre assisti, sempre ajudei, sempre servi o nosso próximo. E essas pessoas só nos procuram atrás da assistência é porque elas não encontram essa assistência no governo público, no serviço público. Elas, quando precisam de uma cadeira de rodas, elas, quando precisam de uma endoscopia, elas, quando precisam de uma ressonância magnética, elas, quando precisam de uma passagem para ir para Brasília, elas sabem que as portas dos castelos estão fechadas, né? Que a cerca de Jurubeba impede a aproximação do Negão, que impede a aproximação dos ex-prefeitos, e que aí o prefeito fica no carpete, fica no ar-condicionado e achando que, como é que está a rua lá, está tudo bem, secretário? Não, está maravilhoso, né? O secretário ele vai do aeroporto para casa, da casa para o aeroporto, do aeroporto para a prefeitura, e aí nesse trajeto está tudo pintado, está tudo arborizado, a cidade está bonita demais. Só que ele não conhece a cidade da forma que realmente a cidade está. Então, assim, eu sou assistencialista, no núcleo da palavra assistencial, vou continuar ajudando as pessoas, e eu quero que as pessoas me vejam não só como isso, né? Eu tenho conteúdo, fui relator da PEC da prorrogação da Zona Franca de Manaus, foi um trabalho árduo, né, difícil pra caramba, mas a gente conseguiu prorrogar por mais 50 anos na comissão, na CCJ, que eu sou o único membro da Comissão de Constituição e Justiça, e sem vaidade, sem soberba, eu só quero colocar o meu nome, independente do resultado, mas eu quero colocar meu nome. Qual a proposta para levar água encanada a toda a zona da cidade? Olha, nós temos uma proposta que ela não é revolucionária, mas nós vamos estender. São 65 mil, ao contrário do que a mídia hoje, inclusive, fala que são 55 mil bolsas famílias. Na verdade, são 50 mil bolsas famílias, não são. São 65 mil cadastrados no programa Bolsa Família, e nós vamos criar a tarifa social. Por que vai ser criada a tarifa social? Você, quando cria uma tarifa social que vai até ali os R$18, mais ou menos, R$19, R$20 de conta de água, com 10 mil litros, dando esses 10 mil litros para a população, ela pode utilizar a água, ela termina não desperdiçando a água, porque o gasto é reduzido, a pressão aumenta nas torneiras e, consequentemente, essa água é mais bem distribuída pela cidade toda, né? Existe a necessidade da colocação de hidrômetros. A colocação dos hidrômetros é um dinheiro que não é barato, é difícil um chefe de família ter hoje R$250 para colocar esse hidrômetro, mas nós vamos pagar também isso daí, vamos financiar essa colocação.
É muito mais fácil você gastar hoje dessa forma. Por que água? A água é fundamental para a vida das pessoas e ela precisa estar também nessa geração de riqueza social para as pessoas, para as famílias. A água é essencial. Então, eu acho que, agindo dessa forma, atingindo as 65 mil famílias com uma tarifa social, você resolve em grande parte o problema da água. O resto é fiscalização, é controle. O Ministério Público vai estar comigo diariamente, porque essas licitações, essas vendas de sistema, de que forma que foi feito, eu vou ter que descobrir isso quando eu chegar na Prefeitura, porque a transparência, né, se você entrar no site da Prefeitura agora, você não vai ver transparência nenhuma, você não consegue acessar dado praticamente que nenhum. Nós com esses dados, nós vamos romper contratos, vamos ver o que é necessário fazer, porque, eu volto a dizer, tecnologia nós temos técnicos competentes. A questão da água é uma vergonha não ter sido resolvida até hoje. Agora, eu preciso, além dessa questão da tarifa social, desvendar esse caixa preto que existe e que muita gente tem medo de abrir. Inclusive, em relação a isso, houve uma transferência agora da concessão para uma outra empresa, Águas do Brasil, né? Nesse contrato é um termo aditivo, né? A tarifa social está contemplada, mas há uma dificuldade muito grande para o pobre acessar essa tarifa social. A série de pormenores que ele deve cumprir, de requisitos que ele deve cumprir para ter a tarifa social. O senhor já tem conhecimento desse? Não tem, infelizmente isso foi guardado a 7 chaves, né? É o que eu falo em relação à questão da transparência. Eu preciso preciso saber realmente em que ponto que está isso. Mas é cantiga nova, é partida nova, é um caminho novo. É por isso que eu falo que é um caminho novo, é porque a gente tem que administrar com transparência. Eu não vou roubar nem deixar roubar, não vou. As pessoas, a gente vai saber para onde foi o dinheiro da água, como foi gasto esse dinheiro da água. É inconcebível que no século XXI a gente esteja sem água na cidade de Manaus, na beira do rio Amazonas, na beira do Rio Negro, do maior volume de água do planeta, e as pessoas ficam batendo cabeça e não dão resposta para a sociedade. Tem uma outra questão, Tentar, que é o investimento, né? A empresa tem feito um investimento muito baixo em relação à água, e o poder público tem entrado com esses investimentos. O Serafim disse que investiu 60 milhões na época, e agora o Proama investiu 360 milhões, e a empresa quer o Proama para administrar, para lucrar com isso. O senhor concorda que o poder público deve investir para depois a empresa lucrar? De forma nenhuma. Isso aí estava nos contratos lá atrás. Isso não devia ter sido reformulado de jeito nenhum. Quando a Cosamba foi vendida e a Águas do Amazonas comprou, o Grupo Suez comprou, ele sabia que ele precisava fazer os investimentos e não foram feitos os investimentos. O Serafim não tinha que ter entrado com 60 milhões de reais de forma alguma. Esses 60 milhões de reais deixou de ser utilizado em outra ponta muito mais necessária. E essas permissividades que me deixam com uma pulga atrás da orelha. Por que vai sendo permitido? Vai sendo permitido porque a água precisa chegar na torneira. A água não está chegando na torneira. A água não está chegando na torneira das pessoas. Então, essa transparência é super importante. E quem for podre vai se quebrar, porque nós vamos contar com o apoio do Ministério Público, nós vamos contar com o apoio da imprensa para poder divulgar isso, mas nós vamos fazer. Se eu estiver errado, eu vou dizer, realmente o problema é muito sério, mas o problema é sério porque acontece dessa forma, de uma forma didática, para que a população entenda o que está acontecendo com essa vergonha que se chama abastecimento e distribuição de água na cidade de Manaus. De janeiro de 2009 a fevereiro de 2012, o número de cargos na prefeitura saltou mais de 30% de cargos comissionados. Eu queria saber o que o senhor acha desses números, como é que o senhor pretende agir em relação aos cargos comissionados que são muito criticados, né, na prefeitura. Quando o Serafim assumiu, ele acabou com aqueles grupos de trabalho e ele ficou com essa antipatia ao resto do mandato dele, né? Como é que o senhor pretende agir em relação aos cargos comissionados? Olha, todo mundo gosta de uma boquinha, né? Todo mundo gosta de uma boquinha.
eu tenho um profundo respeito pelo servidor público, o servidor público mesmo de carreira, ele vai ser prestigiado, ele vai ser qualificado, nós vamos melhorar o salário desses servidores públicos da Prefeitura, porque são eles que são o anteparo na hora de receber alguém que precise desse serviço na área de saúde, de educação, transporte coletivo e por aí vai. Agora, essas boquinhas a gente vai avaliar caso a caso para saber quem é que vai trabalhar, quais são os cargos comissionados que foram criados de um governo para o outro. Não é só de lá, não. Desde a época lá de trás, vamos ver como é que foi o crescimento desses cargos comissionados e o que não for necessário vai deixar de ser cargo comissionado, custo com cargo comissionado e vai virar merenda escolar, vai virar compra de ônibus, vai virar iluminação pública, vai virar abastecimento de água, vai virar asfalto, vai virar... É inadmissível que isso continue a acontecer. Última pergunta aqui, antes das suas considerações finais, é o seguinte: o senhor informou ao TRE que pretende gastar na campanha 8 milhões de reais e declarou que tem apenas um imóvel que está sendo financiado, né? Quer dizer, o senhor não tem dinheiro. Não tenho dinheiro, não. O senhor vai buscar de onde esses recursos? Na verdade, os 8 milhões são estimativas. Como eu acho que eu vou estar no segundo turno, sem presunção e sem soberba, na verdade os 8 milhões é para dividir em 2 turnos, né? O único bem que eu tenho é uma casa de 647 mil reais que eu comprei financiados em 30 anos, né? Vou terminar de pagar ela, se eu estiver vivo, graças a Deus, com 80 anos de idade. Mas, assim, a estimativa é de que é o medo de informar errado ao Ministério Público ou à Justiça Eleitoral. De repente, quem sabe, você vai me ajudar, Valmir, alguém de casa vai chegar, eu quero fazer uma doação para o Henrique Oliveira, tal, de 50 reais, de 50 mil reais, acredito que isso vale a pena para o progresso da sua candidatura e para o sucesso da sua candidatura. Então, esses 8 mil reais é teto. Agora eu fico impressionado a gente dizer que vai gastar 700 mil reais se uma produtora, qualquer produtora, por menor que seja, esteja cobrando aí no mínimo 500, 600, 700 mil reais. Tem candidatos que já fecharam com produtoras ao custo de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil reais. Então, eu acho que eu estou sendo apenas transparente como vou ser durante toda a minha vida. Está chegando o final, eu tenho 20 segundos ainda para mandar um grande abraço, dizer que a gente pode acreditar sim, acreditar num novo caminho, né, num novo rumo, numa nova estrada. Eu acho que os que passaram ajudaram a construir essa cidade maravilhosa que eu sou apaixonado, que os meus filhos nasceram, e eu queria muito que vocês acreditassem nesse meu sonho. Sonho que se sonha só, é só mais um sonho que se sonha junto, é a realidade. E eu espero que você esteja do meu lado nessa caminhada. Muito obrigado.